Confira no programa Hora Extra dessa semana o que o novato deve fazer para não deixar escapar a vaga de emprego. Veja também o que o TRT de Minas Gerais está fazendo para rastrear o patrimônio dos devedores trabalhistas. Confira ainda a entrevista do juiz Ari Lorenzetti, que vai falar sobre a efetividade do processo na fase de execução. Aguardamos você! Olá, seja bem-vindo à Hora Extra e neste programa você vai conferir os seguintes destaques. Saiba o que o novato deve fazer para não deixar escapar a vaga de emprego. O TRT de Minas Gerais desenvolve trabalho pioneiro na busca de bens de devedores trabalhistas. E no bloco de entrevistas, o juiz Ari Lorenzetti fala sobre a efetividade na execução e sobre o papel do juiz nesse processo. O Hora Extra está começando agora. Veja o que o novato deve fazer para não deixar escapar a vaga de emprego. Algumas atitudes podem contribuir para que o profissional não seja efetivado. Confira. Começar um emprego novo não é fácil para ninguém. Depois de passar pelo processo seletivo, vem o período de experiência. É a hora da verdade. É como se fosse uma prova de fogo, quando a empresa vai avaliar se realmente fez uma boa escolha. E o funcionário novato, é claro, precisa mostrar serviço, precisa convencer a chefia de que vale a pena efetivar a contratação dele ao final dos 3 primeiros meses. É um tempo de adaptação para os dois lados, surgem muitas dúvidas, o que pode ou não fazer. Por isso a gente veio atrás de quem entende do assunto e vai dar algumas dicas para você não perder a vaga. Estamos no Centro de Educação Profissional Senac Goiás, do setor aeroporto. Nosso encontro é com quem trabalha diariamente na contratação de novos funcionários para a empresa, a Adriana, supervisora de recursos humanos. Durante a nossa conversa, ela contou que muitas pessoas acabam perdendo o emprego ainda no estágio probatório, por conta de alguns erros que podem ser evitados. Ela comentou cada um deles, então vamos lá. O primeiro, misturar problemas pessoais e trabalho. O profissional ele tem que ter habilidade de abstração, ele tem que conseguir separar aquilo que é familiar, que ocupa outra função na vida dele do trabalho. Em alguns momentos isso vai misturar um pouquinho, vai confundir, mas ele tem que ter essa abstração. Tanto não levar problemas pessoais para o trabalho, da mesma forma não levar problemas laborais para casa. Faltas e atrasos. Devem ser evitados. Faltas, atrasos, ausências da sala sem justificativa. E isso não somente para o funcionário no período de experiência, mas para todo profissional. Então ele tem que se programar, sair de casa um pouquinho mais cedo, se precisar se ausentar, comunicar a chefia imediata, evitar resolver problemas pessoais em horário de expediente, então procurar outros horários, alternativas para resolver isso fora do horário de trabalho. O uso da internet no trabalho. Tem que ser exclusivamente para fins de trabalho. Então, também a internet, como as redes sociais, o celular, não pode ser utilizado em horário de expediente, senão ele perde o foco. Se acabou o trabalho, se ele tem um tempo livre, acabou a atividade que ele estava desempenhando, ele tem que se oferecer para ajudar os colegas. Provavelmente tem trabalho a ser feito, a ser executado, e não ficar utilizando sem fins laborais. Bajular o chefe. Não ajuda. Então, ele ter um comportamento que é superficial, que não condiz com o seu perfil, isso só vem a prejudicá-lo. Então, ele tem que demonstrar suas habilidades, mas sem puxar saco de chefia e de nenhum colega. Insegurança. Prejudica o profissional. Se bem que no início, durante o período de experiência, é comum, é normal ficar inseguro, afinal de contas é tudo novo, os colegas são novos, a empresa é nova, ele pode conhecer o trabalho, mas ele não conhece os detalhes específicos daquela empresa. Então no início é comum ter insegurança, mas diante disso ele tem que procurar explicações, tirar suas dúvidas, se ele errar, reconhecer o que errou, ser humilde e procurar aprender para não cometer o mesmo deslize. As formas de decepcionar a empresa são muitas, mas o que fazer para conquistar a chefia?
Ela responde que um ponto fundamental é ser proativo. A proatividade hoje ela é indispensável, então o profissional tem que colocar-se à disposição dos colegas, ele tem que fazer, ousar, tirar suas dúvidas. As organizações preferem o profissional que erra, que falha, porque tentou fazer o melhor, do que aquele que não erra, não falha, por não ter tentado fazer nada. Conhecer as regras da empresa também ajuda. É importante conhecer a missão, a visão, os valores. Então, a postura dele tem que ser a postura de um observador. Afinal de contas, ele é um aprendiz. Ele está entrando agora na instituição. E se o novato cometer algum deslize? Reconhecer o erro, ser humilde, se desculpar, procurar aprender para não cometer o deslize novamente. Então, é normal ele errar no período de experiência, afinal, ele está aprendendo, né? Falando em recém-contratados, olha quem conhecemos, o Edson. Ele enfrentou um processo seletivo com mais de 150 inscritos só para uma vaga de auxiliar administrativo. Passou e está trabalhando aqui há apenas 15 dias. Disposição para o trabalho é o que não falta. Olha, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, assim como eu esforcei para passar no todo o processo seletivo. Eu vou dedicar o máximo que eu tiver de mim. Acredito que as minhas habilidades contam muito, mas se você ficar só esperando você fazer o que mandam você fazer, de uma forma geral, você tem que entregar sempre um pouco mais. Se te pedem 10, você entrega 15. Se te pede 20, você entrega 25. Eu penso assim, porque proatividade demonstra tanto o seu interesse como a sua efetividade em cima do serviço. Pois é, Edson, se você seguir todas as orientações da Adriana, não tem erro. A vaga já é sua. Isso, e utilizar o período de experiência a seu favor, para garantir sua permanência na empresa. Não somente após o período probatório, mas uma permanência enquanto a empresa atender as suas necessidades e você conseguir atender as necessidades da organização. O TRT de Minas Gerais está desenvolvendo um trabalho pioneiro para localizar bens de devedores trabalhistas. A juíza Ana Carolina Gontijo, do TRT de Minas Gerais, surpreendeu a plateia durante o seminário Efetividade na Execução Trabalhista, realizado em Goiânia. Ela apresentou o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial, cuja iniciativa é pioneira na terceira região. O objetivo do núcleo é identificar bens dos devedores para ajudar as varas do trabalho a quitar os débitos dos empregados que ganharam na justiça, mas não conseguem receber. Nós atuamos em Minas Gerais desde 2011, começamos a trabalhar efetivamente com o núcleo de pesquisa da seguinte forma. Nós temos uma estrutura com servidores pesquisadores, um juiz coordenador, e as varas, a gente tem um regulamento da forma como o processo chega para a gente. Os processos selecionados ou pela vara ou pelo juiz coordenador, que acha que aquelas empresas devedoras demandam uma pesquisa, chegam até a gente. Nós começamos a busca por patrimônio, por empresas interligadas, por sócios ocultos. Buscamos patrimônio dessas pessoas e aí prosseguimos na execução normal, com a expropriação desses bens, tudo num valor que seja suficiente para pagar todo o débito da terceira região. De acordo com a magistrada, o núcleo faz a busca de patrimônio de grandes devedores, utilizando ferramentas de pesquisa, que são conhecidas das varas do trabalho. O núcleo também utiliza sistemas como o da junta comercial e do cadastro de clientes do sistema financeiro para identificar os responsáveis pelas empresas devedoras, os sócios de fato, e que podem figurar no polo passivo das ações como responsáveis solidários pelas dívidas trabalhistas. Segundo a juíza Ana Carolina, o índice de sucesso do trabalho realizado pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial é alto e pode refletir na diminuição da taxa de congestionamento na fase de execução na terceira região. Eu creio que sim, eu não tenho os números, os dados, mas como eu mencionei antes, só essa semana nós vamos pagar 250 processos. Em uma pesquisa, em um único processo que eu fiz, que a gente fez, desculpa, pessoal do núcleo. Então, assim, eu acredito que tem reduzido e a gente tem que usar desses artifícios para reduzir a nossa execução. Porque hoje, com base na resolução do CNJ, a gente não consegue crescer nosso tribunal se a gente tiver uma taxa de congestionamento muito grande. Então a gente tem que se valer disso para conseguir crescer e aumentar a nossa estrutura e com mais servidores e mais juízes.
E no próximo bloco nós vamos conversar com o juiz Ari Lorenzetti sobre a efetividade do processo na fase de execução. Voltamos em instantes. O acesso à Justiça do Trabalho não se satisfaz com um mero reconhecimento do direito. Essa máxima vale para a Justiça do Trabalho, que, se por um lado é muito célere em proferir sentença, por outro lado, encontra dificuldade em fazer com que o devedor pague ao credor trabalhista. Mas como garantir a efetividade na execução? O juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, é o nosso entrevistado de hoje do Hora Extra e vai falar sobre a execução na Justiça do Trabalho. Doutor Ari, muito obrigada pela sua presença e eu pergunto, o que significa o princípio da efetividade da execução? A efetividade da execução é um princípio constitucional que prevê que a execução deve ser realizada pela forma que produza resultados concretos de forma mais ágil, a fim de que a decisão judicial, ela seja realmente cumprida. No caso, o grande gargalo da Justiça do Trabalho é a fase de execução. O que dificulta essa fase? É a ausência de bens por parte do devedor ou a dificuldade de encontrar esses bens? A dificuldade ou a ausência de bens é um dos problemas da execução. A questão é que nós temos que trabalhar onde a execução é possível. Onde a execução é impossível, efetivamente não há o que fazer. Então, a proposta e o objetivo da norma constitucional é tornar a execução, onde for possível, de forma mais ágil e concreta. Até pelo seguinte, quanto mais se demora na execução, maior é o risco de não localizar bens suficientes ou de os bens desaparecerem. E com relação a essa agilidade, a quem incumbe imprimir essa agilidade? É ao juiz, à vara do trabalho, ou é a parte que tem que imprimir essa agilidade inicial? A execução ela tem uma particularidade e o próprio processo do trabalho prevê que a condução, o próprio juiz deve conduzir o processo de ofício. E isso mais se justifica ainda na execução, em que, diferentemente do processo civil em geral, o próprio juiz pode, e quando a lei diz pode significa deve, dar início à execução mesmo sem provocação do credor. Além disso, a Justiça do Trabalho tem uma série de ferramentas que permitem buscar o patrimônio do executado. Então, naturalmente, o dever primeiro é do juiz e dos órgãos do próprio judiciário. A sentença líquida ajuda nessa agilidade? Eu acredito que um dos problemas da execução são as inúmeras discussões que continuam existindo apesar de haver uma sentença já. Então, se eu já tiver um título que já fixa qual é o valor da execução, certamente isso implica um ganho, até porque a sentença líquida ela importa a concentração de atos processuais. Em vez de eu protelar, de projetar para adiante a discussão de qual o valor efetivamente devido, eu já resolvo isso na fase de conhecimento, pois ao chegar na execução eu vou ter apenas eventuais discussões sobre os bens constritos e não mais sobre o valor da dívida. Com relação à sentença líquida, tem sido adotada pelos magistrados trabalhistas? Não é uma prática ainda generalizada, mas eu entendo que é uma boa prática, onde for possível, e no nosso caso da 18ª região é possível, pois ela, como eu havia dito, concentra os atos processuais na fase de conhecimento, evitando discussões sobre cálculos na fase de execução. Agora vamos falar como garantir meios para a efetivação, a quitação desses débitos, dessas dívidas trabalhistas. É possível a penhora de dinheiro enquanto ainda couber recursos da sentença? A penhora
ela é possível na execução. E uma das formas de execução é a execução provisória, que é aquela execução realizada enquanto ainda não tem um título definitivo. Sim. Então, nessas situações, é possível a penhora de dinheiro. Prevê o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que só não cabe a penhora em dinheiro caso o executado indique bens suficientes para garantir essa execução. Ou seja, o primeiro bem que a Justiça do Trabalho vai buscar para satisfazer a dívida trabalhista é o dinheiro, é a pecúnia. Exatamente, porque o Código de Processo Civil, que serve ao processo do trabalho nessa parte, prevê que o primeiro bem na ordem de preferência é justamente o dinheiro. Por quê? Porque ele é a forma mais ágil de satisfazer o credor de um valor pecuniário. Então, não faria sentido eu buscar outros bens se do que eu preciso é de dinheiro para pagar ao credor. Pode-se penhorar os bens do sócio da empresa executada? Em princípio, se é executada a empresa, são os bens da empresa que devem responder. Entretanto, em algumas situações, a lei prevê a possibilidade de atingir os bens dos sócios. Porque eu tenho dois sujeitos disputando a proteção legal. De um lado, o sócio, que alega que ele cumpriu as normas ou se portou conforme o ordenamento legal, em que a lei prevê que o sócio não responde, e de outro, o trabalhador. Então, eu tenho dois sujeitos postulando proteção jurídica. E de um lado, eu tenho alguém que assumiu o risco de uma atividade para obter lucro, e de outro, alguém que não assumiu o risco e nem tinha intenção de lucro, mas está apenas postulando os valores necessários para a sua subsistência. Então, nesse caso, via de regra, no processo do trabalho, prefere-se tutelar o trabalhador que não assumiu o risco e tinha na atividade um meio de subsistência e não um objetivo de lucro. O ex-sócio da empresa executada pode ter seus bens penhorados para pagamento da dívida dessa empresa? Nesses casos, quando se reconhece que o sócio vai responder, os bens dele podem e serão constritos com certeza. Mesmo ele sendo ex-sócio? O ex-sócio, há apenas uma limitação que o Código Civil prevê, que é de até 2 anos após a sua retirada. Nesse caso, o que vai se contar é a data do ajuizamento da ação. Se foi ajuizada a ação dentro dos 2 anos após a retirada e se o sócio retirante se beneficiou da prestação de trabalho, ele vai estar vinculado a essa responsabilidade igual aos demais sócios. O que se questiona muito é a possibilidade da Justiça do Trabalho, justamente isso, né? De conseguir penhorar bens, né? Além dos bens existentes da empresa, do sócio, da pessoa particular. Mas isso hoje já está pacificado. Nós temos uma norma básica que se configura nessa situação, relativa, denominada desconsideração da personificação societária, ou seja, desconsidera-se essa separação patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica para atingir os bens do sócio. Eu tenho 2 situações. Nas relações civis e comerciais em geral, eu só posso fazer isso se demonstrada a fraude. Já nas relações em que eu tenho um dos sujeitos que demanda uma proteção especial, como é o caso do consumidor, como é o caso do trabalhador, a desconsideração, ou seja, a possibilidade de atingir os bens dos sócios, ela decorre naturalmente e com um requisito apenas: a ausência de bens suficientes por parte da pessoa jurídica executada. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre execução na Justiça do Trabalho. Não saia daí. Doutora Ali, olhando para do meio, tá? Uhum. Ok.
Hora Extra está de volta, hoje recebendo o juiz Ari Pedro Lorenzetti para falar sobre execução na Justiça do Trabalho. Doutor Ari, o dono da obra responde pelas dívidas trabalhistas dos empregados, dos empreiteiros contratados para executar a obra? Em princípio, não, porque quem contrata um empreiteiro, ele contrata uma atividade e não os trabalhadores que esse empreiteiro vá convidar ou contratar para executar. Entretanto, existem algumas situações em que, para reduzir os custos, contratam-se empreiteiros sem idoneidade econômica. Aqueles que, de início, já era previsível que não teria condições de pagar o trabalho às pessoas que executaram a obra. Então, em algumas situações, a Justiça do Trabalho tem reconhecido a responsabilidade do dono da obra quando contratar inequivocamente um empreiteiro que seja inidôneo. Isso, empresas e o particular, porque o particular é muito comum ele contratar um mestre de obras, que esse mestre de obra vai providenciar também o servente e outros eletricistas para construir, por exemplo, uma residência. O dono da residência também responde? Há uma distinção, é uma situação já de avaliação, porque sempre que alguém acorre a juízo, ele busca a proteção legal, invoca um direito em face de outro. Esse outro também invoca um direito. Alguém invoca o direito de receber o seu crédito, no caso, o trabalhador empregado do empreiteiro, e outro, o dono da obra, invoca seu direito de não responder por isso. E aí, evidentemente, que as situações concretas podem diferir justamente em razão da condição das partes. O dono da obra, quando é um proprietário particular que vai construir uma residência, uma reforma, naturalmente não é tratado com o mesmo rigor da empresa que contrata empreiteiros e, às vezes, de forma contínua, permanente. Praticamente durante o ano todo, durante o tempo todo, tem empreiteiros prestando serviços. Com relação aos EPIs, os equipamentos de proteção individual, mesmo na obra particular, tem que se ter atenção, não é isso? Não, os EPIs, eles são impostos a todo empregador, independentemente da obra em que estiver executando. São as condições, os riscos da atividade que vão determinar quais EPIs deverão ser utilizados, mas isso, do uso, nenhum empregador está desobrigado quando for necessário. Quando a execução pode ser direcionada contra outras pessoas, além da empresa empregadora? Existe o caso, por exemplo, do grupo econômico, em que são diversas empresas coligadas que atuam de forma conjugada e o trabalhador só prestou serviço para uma delas. Então, caracterizado o grupo econômico, as demais empresas também respondem, embora não tenham figurado como empregadores. Nós temos a situação do sócio em relação à empresa empregadora, que também o sócio não era o empregador, mas vai responder. Nós temos a hipótese da sucessão trabalhista. Havia uma empresa, foi alienada, outra pessoa adquiriu e prossegue no contrato, na mesma atividade, com os mesmos meios, pelos créditos trabalhistas pendentes em relação ao período passado, o sucessor vai responder também. Então, esses são os casos mais comuns. É possível a penhora de valores existentes na conta onde esse devedor recebe seus salários? Em princípio, o crédito salarial ele é protegido contra a constrição para pagamento de dívidas. Entretanto, em algumas situações, admite-se essa penhora de forma parcial, embora ainda haja muita resistência na jurisprudência quanto a isso. Por outro lado, a questão que se protege é o crédito salarial e não a conta, porque eu posso ter uma conta em que eu receba meus salários e ter outros rendimentos nessa mesma conta não penhoráveis. Então, o que é impenhorável não é a conta, mas o crédito salarial. Além disso, há discussão aí sobre se
todo o crédito salarial seria impenhorável ou não. Porque existem salários e salários, né? O salário de 10 mil, mas há também aqueles que recebem 50 mil como salário. É possível fazer essa diferenciação? A jurisprudência tem resistido, ao meu ver, sem razão, a fazer essa diferenciação. O caso citado, alguém que recebe 100 mil mensais e tem um débito trabalhista de 5 mil reais, por exemplo. O que é mais justo? Negar o direito daquele credor, que é também um crédito salarial, ou apelar aquele que recebe bem mais e se nega a cumprir uma obrigação trabalhista? É um questionamento, me parece muito pertinente e atual. A Justiça do Trabalho tem buscado vários meios realmente de garantir essa efetividade na execução. E uma delas é buscar realmente a conciliação, inclusive na execução. É possível parcelar a dívida trabalhista? O parcelamento, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de parcelamento em se tratando de crédito extrajudicial, ou título extrajudicial, ou seja, que não seja uma sentença. No processo do trabalho, assim como no processo civil e em outros processos, é possível parcelar, não sendo o título executivo uma sentença, desde que haja concordância da outra parte, ou seja, mediante acordo. Mas, em princípio, não há direito ao parcelamento de débito quando é decorrente de condenação judicial. É quando se faz alguma conciliação nessa fase que é possível esse parcelamento? Na conciliação, como as partes entram em acordo, elas podem inclusive deduzir o valor, parcelar, firmar um acordo de que será pago mediante dação em pagamento, ou seja, entrega de algum bem como forma de pagamento, porque aí já é a solução dada pelas próprias partes. Ok. Eu conversei com o juiz Ari Pedro Lorenzetti sobre execução na Justiça do Trabalho. Doutor Ari, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade, porque esse é um tema muito caro e é a parte essencial do nosso trabalho. Se eu apenas reconhecer o direito e não der efetividade, de nada adianta o nosso trabalho. O que o trabalhador quer receber. É o que ele busca, com certeza. Com certeza. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.